sou inevitável. Engine room secure. Hello, galera! Vamos começar os nossos estudos de hoje falando da integral indefinida. Mas o que é integral indefinida? Para que servem? Como se resolvem? Calma, muita calma. Vamos começar com uma leve introdução e depois com exemplos e resoluções para entender melhor essa belezinha. Fechado? Vem comigo. Observação. É importante, antes de começar a estudar as integrais, ter o conhecimento das derivadas, pois elas se conectam igual o Homem de Ferro com a armadura. Vem comigo. Vamos começar primeiramente entendendo o que é uma integral indefinida. Trata-se da operação inversa, aquelas realizadas pela derivação em busca de identificar a função de origem a partir da sua derivada. Aplica-se não só à matemática, mas à física e biologia. Portanto, a integral indefinida é aquela que não possui intervalos de integração, e por isso ela não representa a área sobre uma curva. Na verdade, a integral indefinida resultará em uma função, e essa função resultante é chamada de primitiva da função que está integrando. E para o que servem? Vamos entender mais um pouquinho das integrais indefinidas e para que servem. O conceito da integral surgiu a partir da necessidade de se calcular a área de uma região curva não simétrica. Por exemplo, a área sobre o gráfico da função f(x) igual x ao quadrado é difícil de ser calculado, pois não existe uma ferramenta exata para isso. Outro problema conhecido é o da distância. Sabemos calcular a distância percorrida por um objeto quando a sua velocidade é constante. Isso também pode ser feito através do gráfico de velocidade em função do tempo. Mas quando essa velocidade não é constante, não conseguimos calcular essa distância de uma maneira tão simples. E agora que a gente já sabe o que são, para que servem, agora vamos entender mais um pouco como se resolvem. Fechadinho? De uma forma geral, a integral indefinida de uma função f é conhecida como sendo a primitiva de f. Em outras palavras, a integral indefinida representa toda uma família de funções que são diferenciadas por uma constante c. Lembre-se sempre da constante c. O cálculo desse tipo de integral também é feito através da tabela de integrais, que será citada logo em seguida pelo nosso amigo Dieguito. É com você, Dieguito. Boa noite, amiguinhos. Conforme a Bruna explicou já na introdução, hoje veremos sobre integral indefinida.
Em muitos problemas, a derivada de uma função é conhecida e o objetivo é encontrar a própria função. Por exemplo, se a taxa de crescimento de uma determinada população é conhecida, pode-se desejar saber qual é o tamanho da população em algum instante futuro. Conhecendo a velocidade de um corpo em movimento, pode-se querer calcular a sua posição em algum momento qualquer. Conhecendo o índice de inflação, pode-se estimar os preços e assim por diante. O processo de obter uma função a partir de sua derivada é chamado de antiderivação ou integração indefinida. A integração é um método de reverter a derivação, ou seja, temos uma função que, se derivada, dá origem a outra função, e podemos fazer o caminho inverso com essa função derivada e descobrirmos a função primitiva dela. F de x é chamada de primitiva de f de x no intervalo i, se a derivada de f de x for a função de f de x nesse intervalo. Vejamos o exemplo a seguir. F de x é igual a x ao cubo sobre 3 mais 5. E g de x é igual a x ao cubo sobre 3 menos 12. Essas duas funções, elas são primitivas de f de x igual a x ao quadrado. Vamos verificar agora essas funções. F' de x igual, pega o expoente 3 e ele vem para frente multiplicando e eu subtraio 1 do expoente. Então, 3 menos 1 igual a 2. Essa é a técnica de derivação para monômio constante. O 3 embaixo podemos repetir, e a derivada da constante mais 5 é igual a 0. Podemos simplificar o 3 com o 3, então temos como resultado x ao quadrado. Então a função do f de x é uma primitiva do f de x, pois temos derivando a primeira, temos a segunda. Agora a função g de x igual, como no anterior, o 3 vem para frente multiplicando. Diminuindo 1 no expoente, fica x ao quadrado. Repetimos a constante 3 lá embaixo e a derivada de menos 12 é igual a 0. Simplificamos os 3 e o resultado é x ao quadrado, sendo a função de g também uma primitiva de f de x. Toda função que pode ser integrada, ela vai ter uma família de funções que são primitivas suas. Dado que a constante sendo diferente, não altera nada, pois sabemos que a derivada da constante é 0. Vemos uma preposição. Se f de x é uma primitiva de f de x, então, sendo c constante, f de x mais c também é uma primitiva de f de x. Portanto, se f de x e g de x são primitivas de f de x, então a diferença entre as duas é igual a constante, para algum c igual a constante. Vamos determinar a função de f de x é igual a cosseno de x. Lembrando da derivação, sabemos que se eu derivo seno de x, dá cosseno de x. Então eu posso escrever f de x é igual ao cosseno de x mais o c de constante. Podemos usar a nomenclatura em azul. Símbolo da integral mais cosseno de x, e usamos o símbolo dx, que significa que estamos fazendo a integração da variável x, assim obtendo seno de x mais a constante. Temos a seguinte definição. Se f de x é a primitiva de f de x, escrevemos f de x mais a constante igual à integração de fx dx.
Vejamos as duas propriedades abaixo. Propriedade 1. Integral de k vezes f de x dx é igual a k vezes integral de fx dx. Segunda, integral de f mais g dx igual integral de fx dx mais integral de g dx. Agora usaremos as duas propriedades que vimos a seguir nos dois exemplos. Exemplo A. Integral de 2 vezes seno de x dx. Usamos a propriedade que vimos lá em cima, então fica 2 vezes integral de seno de x dx. Lembrando lá da derivação, sabemos que derivando o cosseno de x é igual a menos seno de x. Mas como o seno de x lá está positivo, fazemos o quê? Multiplicamos por menos 1 os dois lados. Daí fica derivação de menos cosseno de x é igual a seno de x. Assim temos 2 vezes menos cosseno de x igual a menos 2 cosseno de x mais c da constante. Exemplo B. Integração de e elevado a x mais x dx. Usamos a segunda propriedade. Então fica integração de e elevado a x dx mais integração de x dx. Sabemos que e elevado a x, a integração dele é e elevado a x mesmo. Agora temos que pensar na função que derivada da x. Então a gente pensa num x ao quadrado, mas x ao quadrado dá 2x. Então eu preciso corrigir essa derivação. Então eu faço o seguinte: x ao quadrado sobre 2 derivando dá 2x sobre 2. Então, simplificando, igual a x. Então, a resposta fica assim: e elevado a x mais x ao quadrado sobre 2 mais c de constante. Assim como na derivação a gente tinha uma tabela para nos auxiliar, aqui nas integrais a gente também tem uma tabela de integrais imediatas. Ela é muito importante, ela vai ajudar a gente bastante nos próximos exercícios que o Adrian vai fazer junto com vocês. Bom, pessoal, seguindo as explicações do nosso amigo Diego, eu gostaria de fazer alguns exercícios de integrais indefinidas para que possa haver uma boa compreensão de tudo que já foi falado. No nosso primeiro exercício, será feita a integral de 4x mais 3. Mas antes de começarmos ela, separamos ela em duas integrais, multiplicando o dx que está lá fora pelos valores que estão dentro. Fazendo isso, ficamos com a integral de 4x dx mais a integral de 3dx. Após isso, jogamos o número que está dentro para fora, ficando 4 vezes a integral de x dx mais 3 vezes a integral de dx. Após isso, utilizamos algumas fórmulas. No caso de x dx, utilizamos o expoente que está em cima, no caso deste é o 1. Somamos 1 com mais 1 da fórmula e o expoente também desce somando com mais 1. E no caso do dx que está do outro lado, a integral de dx é x. Então, em seguida, fica da seguinte forma: 4 vezes x ao quadrado, pois é a soma de 1 mais 1, sobre 2, que é o 1 mais 1 do expoente também, mais 3 vezes x, que é a integral de dx. Reformulando isso,
temos que a conta fica 4x² sobre 2 mais 3x. É possível que, neste caso, simplifiquemos a fórmula e possamos deixar o número um pouco mais robusto. Da seguinte forma: 4 e 2 são divisíveis por 2, então podemos simplificar da seguinte forma, dividindo os dois, ficando 2x² mais 3x mais c, que é a constante da nossa questão. Seguindo para o próximo exercício, pessoal, temos a integral de x vezes 2x mais 3. Antes de iniciarmos todo o processo, podemos dar uma ajeitadinha nessa questão. Da seguinte forma, o x que está fora, ele é multiplicado pelo valor que está dentro. Então, fazendo isso, temos que x vezes 2x é a mesma coisa que 2x². E x vezes 3 é a mesma coisa que 3x, ficando 2x² mais 3x. Agora, podemos dar um início, fazendo da seguinte forma, separando a integral em duas integrais, fazendo da seguinte forma, integral de 2x² vezes dx, mais integral de 3x dx. Fazendo isso, jogamos novamente o valor numérico para fora, ficando 2 vezes a integral de x² dx, mais 3 vezes a integral de x dx. Fazendo o mesmo processo, temos que 2 é multiplicado pelo x, que como agora o expoente é 2, somando com o 1 da fórmula, fica 3. E é o mesmo processo que acontece lá embaixo. O expoente desce, somando mais 1 embaixo. E do outro lado, com o 3, acontece o mesmo processo. 3 vezes o x, que no caso o expoente será 1, mais 1, 2. O expoente também desce, ficando 1 mais 1, 2. Juntando tudo agora, ficamos com 2x ao cubo sobre 3 mais 3x² sobre 2. Nesse caso em questão, não é possível que simplifiquemos a fórmula. Então, o resultado final desta integral será 2x ao cubo sobre 3 mais 3x² sobre 2 mais a constante. Para o nosso terceiro e último exercício, temos a integral de 2 mais raiz quarta de x dx. Para resolvermos esse exercício, utilizamos o mesmo processo dos anteriores, onde separamos a integral principal em duas integrais e resolvemos assim por diante. No nosso caso, ficará da seguinte forma, integral de 2 dx mais integral de raiz quarta de x dx. O raiz quarta de x é a mesma coisa que x elevado a 1/4. Então, reformulando nossa questão, fica da seguinte forma, integral de 2 dx mais integral de x elevado a 1/4 dx. Após esta modificação, utilizamos as duas fórmulas ao lado para alterarmos as nossas integrais. Fazemos isso, temos que a integral de 2 dx passa a ser 2x, e a integral de x elevado a 1/4 dx passa a ser x elevado a 1/4 mais 1. O 1/4 também desce dividindo e soma com o mais 1 novamente. Após fazermos isso, nossa conta fica da seguinte forma, 2x mais x elevado a 5/4, que foi a soma do nosso 1/4 mais 1, sobre 5/4. Chegando ao fim da nossa atividade,
há coisas que ainda devem ser corrigidas. A primeira a anotarmos é o 5 quartos, que está sendo dividido por x elevado a 5 quartos. O que devemos fazer é passar ele de divisão para multiplicação. Assim, ficamos com o valor de 2x mais 4 quintos vezes x elevado a 5 quartos. Esse 4 quintos se deve ao fato de que, quando passamos uma fração de divisão para multiplicação, acabamos tendo que inverter o seu valor. No caso, o 5 que estava em cima vai para baixo e o 4 vai para cima. Neste momento, já teríamos finalizado nossa conta, mas ainda é possível que deixemos ela da mesma forma que foi nos entregue no início. Para fazermos isso, é só modificarmos o x elevado a 5 quartos e colocarmos ele de volta dentro da raiz, deixando ele como a raiz quarta de x elevado a 5. No fim da nossa conta, estaremos vendo ela como 2x mais 4 quintos vezes raiz quarta de x elevado a 5 mais c, que é a nossa constante.